Olá, turma, tudo bem? De volta aqui com o nosso curso Matemática Básica e suas aplicações no mundo real, dando sequência aqui a essa nossa rotina de entender os conteúdos de matemática do ensino básico que podem ser contextualizados e aplicados em diversas outras áreas do conhecimento, considerando que nós já vimos a introdução ao curso de funções e observamos que as funções, na verdade, elas são essa linguagem matemática à disposição de outras áreas do conhecimento. Elas se colocam, né, como ferramenta para que a gente possa modelar os problemas e resolvê-los. Agora a gente vai ver mais detidamente cada uma dessas funções. Quais são as suas particularidades, todo o seu acervo teórico, todas as suas peculiaridades, por que em determinados problemas vamos usar determinadas funções e não outras, ok? E aí, hoje nós falaremos sobre as funções afim. Função afim também chamada de função polinomial do primeiro grau. A gente vai adotar essa nomenclatura, que é uma nomenclatura que já é posta em boa parte dos livros didáticos, em boa parte das literaturas. E aí eu queria iniciar, antes de passar para vocês a definição de função afim, eu queria iniciar contextualizando a partir desse problema, tá certo? Então vejamos esse problema. Cada triângulo da sequência é formada por triângulos construídos com palitos de fósforo. Então, conforme vocês podem observar, nós temos uma sequência de figuras. Essas figuras são, na verdade, triângulos, né, justapostos, triângulos que são feitos de palitos de fósforo. E aí ele cria uma tabela, como vocês podem observar logo abaixo, relacionando a quantidade de triângulos que aparecem em cada figura com a quantidade de palitos necessário para que a gente construa esses triângulos. Então percebam que implicitamente, e a própria tabela já deixa claro isso, existe uma relação entre esses números. Existe uma relação entre essas grandezas, e que são grandezas variáveis, porque a quantidade de triângulos varia, vai aumentando, e a quantidade de palitos também. E aí você percebe essa correspondência. Então, claramente, turma, nós já temos aí a ideia de função. Né? Aquele conceito que nós trabalhamos de que função relaciona grandezas variáveis está nitidamente inserida nesse problema. Ok? É claro que a gente vai investigar com mais calma e, de repente, determinar que função é essa. Então vejamos alguns questionamentos que serão feitos. Letra A. Observando a tabela, quais as grandezas que se relacionam no problema? Claramente, a gente percebe, inclusive na própria tabela, e é importante imaginar, e se não tivesse tabela, a gente poderia responder essa letra A? Creio que sim. Aí a gente percebe que a quantidade de palitos está condicionada à quantidade de triângulos. Se eu tenho um triângulo, eu tenho uma certa quantidade de palitos. Se eu tenho 4 triângulos, eu preciso de outra quantidade de palitos. Então as grandezas que se relacionam, turma, são número de palitos com número de triângulos. Ok? Tranquilo? Segundo questionamento. A variação da quantidade de palitos em função da quantidade de triângulos é constante? Ou seja, ele quer saber o seguinte. A quantidade de palitos sofre uma variação constante? O acréscimo ou o decréscimo é o mesmo? O que é que vocês acham? Observando a tabela e observando a figura. Percebam que pela tabela, a quantidade de palitos vai sempre aumentando de 2 em 2, a partir de cada triângulo que é acrescido. Concordam? Então, a cada um triângulo a mais que aparece na figura, eu tenho 2 palitos a mais. Então, essa característica já é importante a gente observar, porque ela vai estar presente em todos os problemas que remeterem às funções afim. A variação da grandeza ela é constante em função da outra grandeza, ok?
Então a quantidade de palitos, a variação da quantidade de palitos é sim constante, porque ela aumenta 2 palitos sempre que eu acresço um triângulo. Ok, turma? Então acréscimos iguais em triângulos vão repercutir acréscimos iguais na quantidade de palitos. Portanto, a variação é sim constante. E a letra C, considerando que nós estamos tratando de relação entre grandezas e que existe uma função por trás, implícita, ele pergunta na letra C qual a regra, ou seja, qual a lei de formação que permite relacionar essas grandezas. Ou seja, ele quer saber a lei de formação da função. Qual é a lei geradora dessa função? Porque a gente aprendeu em funções que lei de formação é a lei que gera valores de uma a partir dos valores da outra. E nesse caso, a gente vai escrever uma lei que me dê a quantidade de palitos a partir da quantidade de triângulos. E aí, de que maneira vocês percebem essa relação? Por exemplo, com um triângulo, eu vou precisar de 3 palitos. Então, na cabeça do estudante, ele pode imaginar assim: então é o triplo. Então a quantidade de palitos é o triplo da quantidade de triângulos. Só que na segunda coluna, a gente percebe que não. Porque com 2 triângulos, eu vou precisar de 5 palitos. Então já não seria o triplo. Concordam? Então, você tem que pensar numa relação que obedeça matematicamente em cada coluna, ou seja, em cada correspondência. Concordam? E aí, vocês vão chegar à conclusão que a quantidade de palitos é sempre dobrada e acrescida de uma unidade. Ou seja, um triângulo, eu vou precisar de 3 palitos, que é o dobro de 1 mais 1. Para 2 triângulos, eu vou precisar de 5 palitos, que é o dobro de 2 mais 1. E assim por diante. Para 5 triângulos, eu vou precisar do dobro de 5, que é 10, mais 1, ou seja, 11 palitos. Então, nós conseguimos determinar uma regra, uma lei de formação, que relaciona a correspondência da quantidade de triângulos para a quantidade de palitos. E a gente chega nessa expressão. P de T, ou seja, a quantidade de palitos, em função da quantidade de triângulos, é 2T mais 1, ou seja, o dobro de triângulos mais 1. Então, essa expressão, turma, é o que nós chamamos de lei de formação da função. E aí vocês vão observar que essa lei de formação, ela lembra o conceito de função afim. Na verdade, a expressão é uma expressão que caracteriza as funções afim. Tá massa? Então, nesse problema inicial, a gente tem que estar atento a 2 coisas. Primeiro, a essa particularidade da variação constante. A quantidade de palitos cresce a mesma coisa a partir do crescimento igual na quantidade de triângulos. Que, em outras palavras, a gente afirma o seguinte: acréscimos iguais nos triângulos vão representar acréscimos iguais na quantidade de palitos. Se eu quiser sempre que eu quiser aumentar um triângulo, eu vou precisar aumentar 2 palitos. Sempre que eu quiser aumentar 2 triângulos, eu vou aumentar 4 palitos. Ou seja, a taxa de crescimento é constante. Então fiquem atentos a essa ideia. Variação constante, taxa constante. E obviamente, observar, já que toda função ela tem uma regra, ela tem uma lei de formação, vocês vão aprender a identificar as funções afins a partir também da sua lei de formação. Tranquilo, turma? E aí, obviamente, vamos para o conceito matemático de função afim. É uma função de reais em reais, ou seja, o domínio dessa função é todo o conjunto dos reais. Lembrando que o conjunto dos reais é formado por todos os naturais, todos os inteiros, racionais, irracionais, enfim, é o conjunto mais amplo possível em termos de domínio da função. Então é uma função de reais em reais, escrita por f de x igual a ax mais b. Então esse a e esse b, turma, eles são os coeficientes da função. E aí serão muito importantes no decorrer do nosso curso. É muito importante
a gente fixar na determinação desses coeficientes, porque são eles que identificam a função afim. Sempre que a gente estiver diante de uma função afim, a primeira pergunta a ser feita é: quem são os coeficientes A e B? Lembrando que o A está sempre acompanhando a grandeza x, né? Então, toda função que é escrita na forma f de x igual a ax mais b, ela é conceituada como função afim. E aí ele traz alguns exemplos, né? Observa aí, ele traz para nós aí, em cada função, na função f, quem são a e b, na função g, quem são a e b, na função h, quem são a e b. E aí a gente batiza, né, esses números a e b de coeficientes da função, com ênfase para o a. O a eu considero ser o coeficiente mais importante que tem na função, porque é ele que vai caracterizar, é ele que vai ser primeiramente identificado no contexto do problema. É a partir dele que a gente vai tirar a conclusão, que a gente vai inferir que a função que irá modelar o problema será a função afim. Então o A é considerado o coeficiente caracterizador da função afim. E aí a gente batiza ele de taxa de variação da função. Ou seja, é ele que vai ditar o crescimento ou decrescimento da função. Ok, turma? E aí, mais uma vez, a ideia, né? Como caracterizar as funções afim, ou seja, como identificar num contexto que a função empregada será afim. A gente traz primeiro aí o conceito do A, mais uma vez o A como taxa de variação. E aí, se a taxa é um quociente, nós aprendemos que toda taxa ela é um quociente. E aí, como é variação, a gente vai pegar o ΔY sobre o ΔX. Ou seja, a variação em Y pela variação em X. É claro que X e Y vão representar em alguns problemas as grandezas que estarão se relacionando. Tá certo? Então, ΔY, que é a grandeza na vertical, dividido pelo ΔX, que é a grandeza na horizontal. Ou seja, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Para caracterizar a ideia de variação. Uma diferença. Né? Variação é uma diferença entre o valor final e o valor inicial. E aí a gente vai perceber que esse AR, que essa taxa de variação, ela vai ser constante em todo o problema. Ok? Então, o A ele vai ser considerado, ele vai ser chamado como taxa de variação das funções afim. Ok, turma? O B ele tem também seu valor, né? Ele tem seu reconhecimento nas funções afim, não tão importante como o A, mas a gente vai compreender o valor de B como o valor inicial. E aí já pensando na aplicação de problemas. Então o A vai ser considerado taxa de variação e o B ele vai ser o valor inicial, né? Ele vai ser o f de zero. Imaginando um determinado experimento, uma determinada observação, ele vai ser sempre o ponto de partida. Daí ele ser chamado de valor inicial. Geometricamente, vocês vão observar, quando a gente for trabalhar gráfico, que o B é a interseção do gráfico da função com o eixo vertical, ou seja, com o eixo y. Ok? Então ele recebe essas duas menções. Ora ele é valor inicial, imaginando a aplicação de um problema, e ora, geometricamente, graficamente, ele vai ser o ponto de interseção com o eixo y. O gráfico e o eixo y. Ok? Vejamos um exemplo. Observem essa figura, turma. Esse gráfico da função. Nós temos aí o eixo x, o eixo y e esse gráfico em vermelho. Primeira coisa, o gráfico ele é uma linha reta, né? E isso já chama a atenção para as funções afim. Toda e qualquer função afim tem como gráfico uma reta. Então a pergunta que cabe nesse problema é: como é que eu faço para escrever a lei de formação, observando o gráfico? Muitos problemas desse tipo nós seremos submetidos a partir do gráfico escrever a lei de formação. Então percebam, para escrever a lei de formação eu preciso encontrar A e B, concordam? Encontrando A e B, você tem a lei de formação, já que a lei de formação é AX mais B. Então vamos começar pelo A. Ora, nós aprendemos que o A é taxa de variação.
ou seja, ΔY sobre ΔX. Variação em Y dividido pela variação em X. Então, no gráfico, você vai tomar dois valores de Y, ok? E aí, nesse caso, nós tomamos 5 e 3, percebam, aí no eixo vertical. E, obviamente, que você vai pegar, escolhendo 5 e 3, os correspondentes no eixo X. Ora, quem é correspondente ao 3? O 1, concordam? Quando o X é 1, Y é 3. E quem é o correspondente a 5? O 2. Quando o X é 2, no gráfico, o Y é 5. Então, eu tenho variação em Y dividido pela variação em X. Fazendo esse quociente, a gente encontra A igual a 2. Então, a taxa de variação dessa função é 2. O que significa dizer que a taxa de variação é 2? Significa dizer que a cada uma unidade que você aumenta no X, você vai precisar aumentar 2 no Y. É ele que vai ditar o crescimento dessa correspondência entre X e Y. Ora, o B, como nós já vimos, é o valor inicial. É a interseção da reta do gráfico com o eixo Y. E aí ele aparece explicitamente. O B, nesse caso, é 1, porque é o ponto onde a reta intersecta o eixo Y. Encontramos A e B, então a gente vai agora escrever a lei de formação. Está aí. F de x é igual a 2x mais 1. É a lei de formação dessa função. Ok, turma? Entenderam? Massa. Vamos para mais um exemplo. Agora nós não temos um gráfico, nós temos uma tabela. Só que essa tabela, claramente, ela é uma tabela que representa uma variação entre grandezas. Grandezas quaisquer, que ele está chamando de x e y. Então percebam que para cada valor de x, eu tenho o seu correspondente y. Então nós temos uma variação, uma correspondência entre essas grandezas. E aí como é que a gente descobre a função? Primeira coisa que a gente pode já notar é que a cada uma unidade que eu aumento em x, o que é que acontece com o y? Muito bem, ele diminui 3 unidades. Então a variação é constante. A taxa de variação dessa função ela é constante também. Então a gente já pode afirmar, sem medo de errar, que a função por trás ela é uma função afim, porque a taxa de variação é constante. A cada uma unidade que eu aumento em x, eu preciso diminuir 3 no y. Então isso já caracteriza por si só a função afim. Ok, turma? Então se é função afim, eu vou precisar encontrar A e B. O A, como já vimos, ΔY sobre ΔX. Aí você vai escolher dois valores quaisquer de y e os seus correspondentes em x. E aí a gente escolheu menos 9 e 0. E os correspondentes de menos 9 e 0, que são 4 e 1, concordam? E aí encontramos A igual a menos 3. A taxa de variação dessa função é menos 3. Ou seja, como já sabíamos, a cada uma unidade que eu aumento em x, eu diminuo 3 no y. O B é o f de 0. F de 0 igual a 3, concordam? Quando x é 0, o y vale 3. Então f de 0 é 3. Encontramos A e B, então temos aí a lei de formação da função. F de x igual a menos 3x mais 3. Então, turma, a gente espera que vocês tenham apreciado essa parte inicial de funções afins e, em seguida, logo mais, a gente vai concluir com mais problemas relacionados a esse estudo, ok? Então, um abraço e até lá.